Passado alguns dias, os médicos já imaginavam, pela experiência e por outros casos, o que poderia ser. E aí veio a notícia que o câncer Tinha reincidiu. voltado. Eu falei, não, doutora, não posso fazer cirurgia agora. Meus filhos? Meus filhos, eu, né? Como assim, né? Eu preciso trabalhar, eu tô sozinha agora. Neste momento, ele olha pra mim e fala, Patrícia, a cada dia que você espera é um tiro no seu pé. Não faça por você, faça pelos seus filhos. No Fala Guria de hoje, estou com a Patrícia. Patrícia de Matias é comunicóloga. Trabalha com a comunicação, Patrícia? Exatamente. Hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre esse assunto. Quero aprender também. E vou pedir para você se apresentar. Quem é a Patrícia? Como que é esse seu trabalho? Conta para nós. Obrigada pelo convite, me senti muito honrada. Eu que agradeço. A parte profissional com a pessoal se mistura muito na minha vida. Então, assim, Sim. eu trago toda a minha experiência e a minha vivência junto no profissional. A Patrícia, ela é comunicóloga há 17 anos. 17, Patrícia. Isso. E desde de 2019 para cá, eu digo que a minha vida mudou totalmente. Assim, foram muitos acontecimentos pessoais que interferiram no profissional também. No profissional. Isso. Eu sei um pouquinho aqui, acho que vocês estão curiosas para saber, mas hoje vocês vão se emocionar. Vamos lá. Vamos lá, Patrícia. O que acontece? Eu posso dizer que assim, eu segui o que a gente imagina que é um padrão ali, né? De fazer uma faculdade, se formar, fazer pós-graduação, atuar na área, Sim. Casar, ter filhos, construir a família, né? Então eu vim nesse processo. Plano, né? A gente segue ali, né, os Sim. nossos sonhos. Então, aos 34 anos, eu estava casada, 2 filhos. Estava um pouquinho fora do mercado de trabalho em função da paternidade. Quem nunca, né? Às vezes... Quem nunca? Quem é mãe, né? A gente não tem deixou essas pausas, né? Tem. Às vezes a gente se permite. Fica ali Sim. aquele sentimento, poxa, né? Vou ter que me afastar, gosto do que eu mulheres faço. que têm esse privilégio que podem, né? Fazer essa pausa, né? E tá tudo bem se não der também, né? Então, a gente tem que respeitar as suas individualidades. É verdade. Cada um tem o seu ritmo. Sua história, né? Isso. E aí, finalzinho de outubro, outubro, mais ou menos, de 2018, eu recebi o diagnóstico de câncer de mama. Isso foi em 2018. 2018. Outubro de 2018. Durante o banho. Eu costumo dizer que aquele banho de mãe, né? Que a gente entra no chuveiro já pensando no que tem que fazer. Como é que estão os filhos. Aquele banho rápido. E normalmente a mãe é a última a tomar banho na casa, né? Então, aquele banho rapidinho, aquele banho de mãe de 2 minutinhos. E fazia poucos meses que eu havia parado de amamentar meu segundo filho. Olha! E depois, assim, como eu tive bastante leite, ficaram aqueles nódulos, aquelas glândulas mamárias. Então, no banho, eu sempre sentia isso. Sim. Mas tá tudo bem, né? Segundo filho, então já tinha essa experiência. E nesse dia, eu senti algo diferente. Do lado esquerdo tinha uma bolinha que do outro lado não tinha. Não tinha. Eu falei, opa. E essa bolinha é nova aqui. Isso tá diferente. Sim. Tem não sei explicar o porquê me chamou a atenção. Saí do banho, na frente do espelho, aquele autoexame, né? Que às vezes a gente fala tanto, mas não faz. Né? Vamos confessar? Vamos às vezes a gente fala, né? Olha, sabe da necessidade dele. É verdade. Mas Patrícia, acaba... tem coisas na vida, né? Que a gente só para fazer, para se cuidar, para tirar esse tempo, né? É nessas horas, quando acontece alguma coisa com a gente. Senão a gente não para, né? E aí, depois na frente do espelho, conferi um lado, conferi o outro. Falei, não, tem alguma coisa de errada. Liguei pra minha irmã, que ela, na época, enfermeira, e trabalhava no hospital oncológico. Isso aqui em Cascavel? Aqui em Cascavel. Você é daqui mesmo. Aí eu falei, mana, aconteceu isso. O que você acha? Mana,
amanhã cedo eu vou conseguir um encaixe para ti. No outro dia de manhã eu já estava no hospital passando por uma consulta, fiz um ultrassom e a princípio na mama seria cisto, mas os linfonodos do lado esquerdo estavam alterados. Sim. Aí o médico me deu uma semana de anti-inflamatório pra gente ver como é que o corpo ia reagir. Voltei no retorno, no toque. Tava ali ainda. Ele não disse nada, mas aquele silêncio a gente já cria um monte de historinhas, né? A nossa mente já começa a acelerar e criar um monte de possibilidades. Saí dali e fui fazer uma ressonância. Questão de 4 ou 5 dias saiu o resultado e não era um cisto. Era mais de um, tinha mais coisas. Algumas coisas aconteceram ali naquele final de ano, começo de ano, viajei com a família, com os filhos, o marido. Em fevereiro de 2019, a vida... Às vezes a gente diz que as coisas são difíceis e acontecem coisas, né, que nos tiram o chão, né? Sim. Como a confirmação do diagnóstico, sim, né? Mas aí, em fevereiro de 2019, meu marido faleceu de uma maneira trágica, inesperada. Então, né, naquele momento ali, eu precisei de algum tempo ali para tentar me situar, né? Afinal, eu tô arrepiada mesmo, tô em choque porque eu não sabia. A gente, como eu vi tua vida um pouquinho ali no Instagram, e às vezes a gente não sabe a fundo essa história toda, né? Tem história. Por isso que a intenção era te trazer aqui, mas eu tô surpresa, tá? E em fevereiro de 2019 ele faleceu. Os meninos, o mais velho estava com 6, o pequeno faltava 30 dias para completar 2 anos. 2 aninhos. Então, as crianças pequenas. Nesse momento, a minha saúde ficou ali de ladinho, porque eu não tinha estrutura para aquilo. Eu precisava me organizar, né? Tentar digerir. E como sempre, às vezes isso, digerir, o olhar para os filhos, né? Em primeiro lugar. Muito, muito. Meu foco foi 100% eles. E passaram algumas situações, passado alguns meses ali, cerca de 3 meses, 4 mais ou menos, o meu corpo começou a dar sinais de que eu precisava parar e olhar para mim. O meu seio começou a inchar e deformar. E aí, naquele momento, não tem, né? Sim, não, né? Voltei para o hospital, os médicos já sabiam da minha história. Nesse momento, não, Patrícia, agora você não foge. Sim, refiz alguns exames, graças a Deus, ainda estava só ali na mama. Devido ao período, os médicos estavam bem preocupados que pudesse ter avançado. Porque você deu essa pausa, pelo ocorrido, tudo, você fez essa pausa. E aí havia essa preocupação de ter se espalhado, ido para outros órgãos, até mesmo útero, ovário, pulmão, enfim. Né? Esse perigo todo, né? Porque é algo muito rápido, né? É uma proporção que a gente não consegue, não se tem controle sobre isso, não né? Não tem, né? Não. E aí, neste momento, agradeço muito ao médico que me atendeu, porque diante dos exames, ele falou, Patrícia, vamos marcar a cirurgia. Eu falei, não, doutor, não posso fazer cirurgia agora. Meus filhos? Meus filhos, né? Como assim, né? Eu preciso trabalhar, eu tô sozinha agora. Neste momento, ele olha para mim e fala, Patrícia, a cada dia que você espera é um tiro no seu pé. Não faça por você, faça pelos seus filhos. Ali mexeu com uma mãe, né? Eu escutei uma frase, né? A gente costuma dizer, eu morro pelos meus filhos, né? E daí a frase embaixo dizia, aí você vive pelos seus filhos? Também, né? A gente precisa viver por eles. A gente precisa mudar esse olhar aí, Precisa, né? Então, eu me recordo que eu falei, ok, pode marcar. Ele me falou a data, naquele momento, naquela emoção, tá bom, fui pra casa, comecei a organizar as coisas. À noite, meus filhos já estavam deitados, a casa naquele silêncio. Eu parei pra pensar. Que foi tudo no automático, né? Imagina.
né? Nessas horas a gente automatiza muito as coisas, né? Neste momento eu parei. Susto, medo, insegurança, tudo, né? Eu fui olhar o calendário. Eu fui olhar que dia era. Que dia era. caía, né? Poxa, marquei. Você podia fazer a cirurgia. Não, já estava marcado, já estava tudo certo. Eu falei, mas eu precisava olhar para ver quanto tempo eu tenho? O que eu vou fazer agora? Era dali uma semana. Uma semana. Eu tinha uma semana para montar toda uma logística, uma estratégia, porque pós-cirúrgico seriam 60 dias sem dirigir. Sim. As coisas acontecem, a gente dá conta, né? A gente faz acontecer, né? E passada ali uma semana, fiz a cirurgia, retirou as 2 mamas. Preventivamente, ele falou, Patrícia, já vamos tirar as 2. Falei, doutor, tá tudo bem, já tenho 2 filhos, tá? Não tô preocupada com isso. Aí ele, fica tranquila que a gente já reconstrói. Eu falei, nossa, eu nem pensei na estética. Olha, sim, né? Não, a estética não veio na mente vida, naquele momento. Não, tinha... A sua vida, né? Tinha coisas muito maiores. Naquele momento, estético... Não é a preocupação, não, né? A preocupação é viver. É viver. Quando a gente se depara com situações assim, que a gente começa a mudar o nosso olhar e pensar em outras coisas, valorizar outras coisas que até então, não que a gente não dê valor, mas a gente não para ver. Para ver, né? E para sentir. A gente vive um automático e esses dias, semana passada eu dei uma palestra e também eu chamei uma moça lá na frente e a que levantou foi essa com uma história parecida com a sua. E ela falou isso, ela falou, eu me cuido, eu me arrumo, eu me olho no espelho, eu me amo, porque é a gana, a vontade de viver. Ela falou, isso foi o que fez eu enxergar. E é triste a gente só parar para olhar, né, para a vida e porque o que está em nossa volta, né? Eu comecei a sentir falta esses dias de fazer bolo em casa para os meus filhos. Porque a gente liga e a mulher tem que ser tantas coisas, e o trabalho, e isso, e o alcance. E compra pronto, né? Vai lá e pega. Isso, é mais prático. E o significado da vida, eu acho que é isso, né? É você apreciar, conseguir. Eu sei que é difícil, não é fácil, né? Mas a gente conseguir apreciar cada momento. O momento de estar aqui, o momento de estar te conhecendo, o momento de quem está na minha volta. Mas como é difícil a gente conseguir fazer isso, né? Sem a dor. Sem a dor. E assim, às vezes a gente precisa... A vida dá um chacoalhão na gente pra você... Né? Dá. E muitas vezes a gente automatiza tanto as coisas, entra numa rotina tão intensa. Sim. Não só a segunda-feira, porque hoje é segunda, porque hoje é terça. Não, é todos os dias. Inclusive final de semana, que a gente esquece de a hora que abrir os olhos. Obrigada. Mais um dia. A gente não faz esse simples movimento de agradecer pelo dia. Pelo dia, né? Pelo dia, aquele dia que é o presente. Porque é o que você falou. A gente vive ou uma depressão ou uma ansiedade, né? Eu, às vezes, vivo uma ansiedade pela busca pelo futuro e eu esqueço de olhar o presente. E é isso que você falou, é o presente mesmo. É um presente que Deus nos dá de você poder acordar e fazer algo diferente naquele dia. Ontem não foi como eu queria. Ok, você tem hoje. Aproveite o dia de hoje. A gente vê tantos problemas, né, em tão pequenas coisas. A gente coloca, a gente cria, a gente busca tantos problemas. Eu me sinto até uma mulher leve, sabe? Eu diante dos problemas, claro que eu tenho, mas eu me sinto... Eu acho que eu sei sair bem, eu não costumo sofrer tanto, mas a gente não consegue enxergar como é belo viver. Né? Eu acho assim, nós mulheres sofremos muito, às vezes eu vejo a minha mãe, vejo uma amiga, vejo uma funcionária, sofrendo tanto, e às vezes é tão pequeno, perto da sua história, perto da sua dor, do seu sofrimento, na verdade, de muitas mulheres, né? Tem uma frase que eu gosto de dizer, que assim, a gente não consegue mensurar a dor. Às vezes você se depara com uma pessoa que durante uma conversa, ela reclama da unha, que lascou aqui.
Aí você pensa, poxa, essa pessoa tá reclamando da unha. A questão não é a unha. O que tem por trás? Isso é real, é verdadeiro. A gente não sabe. Não faz ideia, né? Não. Sim. Então, quando alguém me diga, Patrícia, porque você, né? Gente, não tem como mensurar a dor. Não tem. Nós somos, cada um tem o seu perfil, tem as suas histórias, tem as suas particularidades. Sim. E tem os seus desafios também. Também, né? O que não é fácil para ninguém. Não. Nós todas temos nossas lutas, né? Muitas vezes não é uma questão física, não é um tratamento de saúde. É uma questão emocional, às vezes é uma questão profissional. Sim. Né? A pessoa está desenvolvendo uma certa função, mas tem sonhos maiores e não conseguiu chegar onde queria. Sim. E ali está naquele impasse. Então, assim, são diversas situações em que a gente não podemos comparar e tentar, né? Que cada situação é diferente. Então, olha só. Lá fiz a cirurgia, passou o período ali dos 30, 40 dias mais ou menos. Voltei pra consulta, falei, doutor, tá tudo certo, né? Acabou? Tô livre, tirou tudo, né? Olha o pensamento, gente. Não, tirou tudo, agora tô liberada, né? Vida que segue, posso ir ali cuidar dos meus filhos. E é um assunto que a gente não fala muito, né? A gente tem um certo receio, então a gente acha que é isso mesmo, né? Eu assisti um filme esses dias, Recomeço. Não sei se você já assistiu. Uma série, quer dizer. Recomeço. Não, ainda não. Assiste, que é bem... E conta essa história. Eu fiz a cirurgia e eu achei que acabou. E não acabou. Não, foram 6 meses de quimioterapia. Fiz a quimio vermelha, carequinha, sem sobrancelhas, né? Sim. Todo aquele processo. Fiquei de cama, porque o corpo chega um tempo que... por mais que tenha ali um cuidado na alimentação e tal, é um tratamento bem agressivo, e né, o corpo sentiu. Nesse processo, eu lembro que eu fiz a primeira quimio na sexta, eu tava com o cabelo mais comprido. No sábado, eu fui e cortei meu cabelo curto. Sim. Cortei ele mais curto, porque a minha preocupação era, meus filhos de repente vão me ver, o que tá acontecendo com a mamãe, né? Aí eu lembro que eu cortei e cheguei em casa, meu filho olhou, falei, daí filho, o que você achou? Tá legal? Mãe, ficou meio feio, meio bonito. Criança é muito sincera. Eles são, não tem jeito. Muito sincero. E aí, nesse período, claro, eu tinha acompanhamento profissional, então eles também estavam fazendo acompanhamento. Né? Sim, porque eram muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? De repente, o papai não estava mais em casa, né? Eu precisei levar eles no velório pela primeira vez. E justamente, então, muita coisa para se administrar. E a gente precisa de ajuda. E que bom que você, isso que eu ia comentar, que bom que você teve pessoas para te ajudar, te auxiliar, Sim, né? tive ajuda profissional, psicólogo. Tem mulheres que não conseguem, né, olhar e enxergar ou ter um auxílio com os filhos, com a família, né? E eu lembro que a psicóloga na época que acompanhava, principalmente o mais velho, teve um dia que ele chegou em casa e a primeira coisa que ele me perguntou, mãe, você vai tomar esse remedinho que cai o cabelo por muito tempo? Filha, é um período. A hora que a mãe terminar, recupera e começa a crescer. Cresce né? de volta. Usei lenço, depois eu encontrei uma peruca que eu gostei, então teve o período da peruca também. Sim. Terminada a químio, inchei bastante. No primeiro, cama, né? Você emagrece, não consegue se alimentar, muita náusea, né? E depois um inchaço. Né? Então, passei por todo esse processo. Passado a químio, agora terminou, né? Agora tá tudo certo. Não, Patrícia, agora vem a rádio. Aí eu fiz radioterapia, foram 25 sessões de rádio. E a rádio pegava a região do pescoço, do peito, pegava as costas. Então, no começo estava tudo certo, mas conforme foi chegando no final, começou ela queima de dentro para fora, né? Sério? Aí vem um outro processo que a gente às vezes não ouve falar, mas que mexe muito com a autoestima da mulher. Porque em alguns casos, assim, as queimaduras são tão intensas que a pele, ela solta, ela fica manchada, ela tem
ela é desconfortável porque tem um cheiro, é a pele morta, que madura, né? Então, fica desagradável, então fica aquela mancha. Depois a pele vai se recuperando, né? Mas é um processo que mexe bastante, porque, né, a gente tá falando da região da mama, né? Aí teve a fase do cabelo, depois essa questão das manchas, o inchaço. Então, foram várias coisas que foram... pontos, né? Eu me que recordo... não tem como não abalar, né? Não, eu terminei o tratamento ali, cirurgia, químio, rádio, véspera de Natal de 2019. Foi o meu presente de Natal ali, terminar o tratamento. Sim. Apesar de toda, né, aquele processo, então a gente terminou ali véspera de Natal. 2020 começou. Já tô respirando fundo aqui. Vamos, né? Agora vai! Agora vai! Continuei o acompanhamento a cada 3 meses. Em 2020 eu falei, agora eu vou trabalhar, né? Agora eu posso trabalhar. Então eu preciso criar meus filhos, né? Agora eu vou trabalhar. Acontece o quê? Todo mundo sentiu isso. Veio a pandemia. E aí, como é que faz? A pessoa que tá fora do mercado, se recuperando fisicamente. Sim. 2 crianças pequenas, então não é assim para pegar qualquer coisa, né? Não. Para assumir um compromisso, uma carga horária e tal. E aí foi que eu fui pro digital. Comecei que aconteceu? Foi nesse processo que eu comecei a dar mentoria de comunicação. Foi aí que eu entrei no mercado digital. 2020. 2021, as coisas estavam começando a engrenar. Na metade do ano, início de 2021, fevereiro, eu tive Covid. Morria de medo, né? Porque eu falei, gente, como é que é a minha imunidade, né? E a gente tinha todo aquele contexto e tal, né? Passei muito bem. Olha. Fiquei, né, em isolamento e tal, mas tudo tranquilo. Não senti efeitos, até me surpreendi, né? Teve acompanhamento dos médicos e tal, mas passei muito bem. Eu falei, graças a Deus. Chegou na metade do ano, eu comecei a sentir falta de ar. Falei, puxa, peguei Covid de novo. Coincidiu com um retorno, né? A cada 3 meses, eu fui fazer uma série de exames. E quando eu peguei um dos exames, e a gente, assim, se não fosse para abrir, não fosse para olhar antes do médico, não vinha só com aquela colinha lá, verdade, né? com a etiquetinha. Todo mundo abre, né? Quem não abre antes de chegar na consulta? Não tem, né? Claro que a pessoa abriu e foi olhar o relatório, né? A gente não entende, e o pior é que a gente não entende nada. Eu olho aqueles exames, não entendo nada. Eu falo, meu Deus, será que é? Será que não é? Será que tem? que eu abri aquilo e estava escrito volumoso derrame pleural. Ai, meu Deus. Falei, o que é isso? Aí fui pro Google, né? Claro, né? Água no pulmão. Água no pulmão. Sério? Eu nem sabia como é que isso acontecia. Aí que eu fui ler, entender o que era isso, né? Não, imagina, não sabia que era água no pulmão, quem dirá derrame pleural, né? Enfim, fui pesquisar, mandei mensagem pra minha médica, 8 e pouco da noite, já à noite, eu falei, doutora, eu peguei os exames, isso era numa terça, a minha consulta seria na sexta. Eu falei, olha, mandei as imagens, né? Tirei foto do laudo ali. Eu falei, e agora? Eu espero sexta? Patrícia, espera. Dali 10 minutos. Amanhã, 9 horas da manhã, eu quero você no hospital. Sim. Aí eu falei, tá bom. Né? Juntei todos os exames. No outro dia, 9 horas da manhã, sento com o médico. Aí era toda uma equipe médica. O médico olhou o relatório, né? Os exames. Ele olhava para o relatório e olhava para mim. Ai, meu Deus. E assim, pela expressão dele, era aquela leitura assim, como é que essa louca tá na minha frente? Depois de ele olhar, né, encarar, ele falar, Patrícia, você tá em jejum? 9 horas da manhã, eu falei, não, doutor, eu tomei café agora, era 8h30. Ele falou, não, então a partir de agora nem água. 11 horas você é interna. Meu Deus. Falei, como assim? Ele falou, não, a gente precisa drenar essa água urgentemente. Eu falei, então tá bom, então deixa eu ir em casa, pelo menos, né? Sim, buscar uma escova de dente, um negócio, né? Ver o que eu vou fazer. Meus filhos têm escola, tem que buscar, tem que levar, né? De repente, assim.
Graças a Deus, eu sou muito grata pela toda a minha família, que assim, todo mundo dando suporte, então nessa hora... Olha, é ali que a gente descobre o valor da família. Então que aí tem toda... esquece, né? Toda essa corrente de apoio aí que me deram todo o suporte durante todo esse período. Eu internei 11 horas da manhã, logo depois do almoço já estava no centro cirúrgico, foi colocado o dreno. Eu brinco, a mangueirinha... Sabe a máquina de lavar calçada, VAP? Sim. Não tem aquela mangueirinha? Era do tamanho daquela mangueirinha. Foi colocada entre a costela até chegar na pleura. A gente fala água do pulmão, mas não é dentro do pulmão, é na pleura, que reveste. Até isso eu aprendi, olha só. Nem tudo é aprendizado. E eu fiquei para retirar. Eu fiquei uma semana internada. Tinha água nos dois, mas o mais delicado era o pulmão esquerdo. O pulmão direito tinha pouquinho, então dava pra né, não precisava, não era o caso. Não precisava esse processo. Isso, uma semana internada, nisso foi coletado o material e foi para biópsia para entender o que gerou essa água no pulmão. Passado alguns dias, os médicos já imaginavam pela experiência e por outros casos o que poderia ser. E aí veio a notícia que o câncer reincidiu. Tinha voltado. Metástase. E não era apenas no pulmão. Já tinha lesões nos ossos, na coluna e na região do quadril. Aí eu iniciei uma medicação, tratamento. Como não deu tempo ali, até a medicação começar a fazer um efeito, com 30 dias eu voltei para o hospital, porque juntou água de novo. E dessa vez foi mais forte, que eu cheguei no hospital que eu não conseguia respirar. Então, assim, o simples fato de dar 2, 3 passos, o ar não porque assim, conforme vai juntando essa água na pleura, ele vai comprimindo o pulmão. Claro. E aí você não tem espaço para respirar. Sim. Internei novamente, mais uma semana. Dessa vez eu precisei ir para o oxigênio. Então, assim, foi aquele chacoalhão, assim, mais intenso. Passada uma semana, fui para casa, e aí todo um processo, muita dor, à base de morfina. Foi uma semana. Eu comecei a buscar mais conhecimento, principalmente com relação à mente. Sim. Principalmente com relação à mente, a entender as nossas emoções, a entender como a gente se comporta e, enfim, iniciou-se um processo eu acho que é necessário, de autoconhecimento muito, muito grande. Fiz várias terapias, né, com vários profissionais diferentes, conheci várias técnicas. Sim. Isso tudo foi se somando. Comecinho do ano passado, eu fui para Salvador fazer a formação em hipnose clínica. E aí foi... Tudo isso no meio desse processo? Durante o tratamento. Durante o tratamento, E... Você descobriu uma nova profissão. Uma nova profissão em função... Diante disso tudo. Diante disso tudo. E aí, o ano passado, fui fazer essa formação, voltei para cá, comecei primeiro aplicando em mim, as técnicas em mim, isso me ajudou muito, tanto que eu não tomei mais nada de medicamento para dor. Sério? Tem todo um processo, a história é longa, tem mais coisas. Meu Deus Aconteceram do céu. muitas coisas. E aí, o ano passado, na metade do ano, fazendo exames todo mês, né? A gente descobriu que a metástase avançou um pouquinho mais. Como está hoje? Tem lesões no pulmão, nos dois, na coluna, na costela, no quadril e no fígado. Não sinto nada. Faço desde o Natal ali, eu troquei a medicação, então véspera de Natal para cá, eu faço quimioterapia a cada 21 dias. Você continua com o tratamento? Continuo com o tratamento. A gente está evoluindo muito bem, está tendo muitos resultados bastante positivos. Então, depois de toda uma caminhada, o corpo está mostrando esse resultado, né?
Então, hoje, se não for a quimioterapia que eu vou até o hospital para fazer, fora isso, eu não tomo nenhum tipo de remédio. Não toma? Não. Não sente dor? Não, nada. E você diz que isso contribui com o seu trabalho, com esse processo de autoconhecimento? Porque eu trago a minha experiência, as minhas vivências para o profissional. Sim. Eu tenho uma frase que eu adoro que diz assim, que a gente só leva a outra pessoa até onde a gente já foi. É verdade. A gente só leva o outro até onde a gente já foi. Sim. Então, para eu poder atender uma pessoa que está passando por uma situação, seja de um trauma, de um processo de ansiedade, de medo, de fobia, estresse, são várias situações. Sim. Eu trago muito da minha experiência para conseguir acolher essa pessoa e entender, né? A gente não consegue sentir o que o outro sente, mas a gente consegue ter um pouquinho da percepção e conseguir guiar o outro. Né? Porque hoje o que acontece? Tudo que a nossa mente não dá conta, o corpo absorve. Sim. Então, eu tô com queda de cabelo. Escuta, né? Sempre a gente cresceu escutando, mas tem gente eu tô com insônia. Por que tá perdendo o sono? Sim. Quando você vai conversar com a pessoa para entender o porquê que ela está com insônia, tá precisando tomar medicamento para dormir, como tem aumentado os casos das pessoas que estão precisando partir para a medicação, para o remédio, para poder dormir ou durante o dia para ficar acordado. Tá. Vira um ciclo, né? Você precisa do remédio para dormir e depois de manhã para poder estar ativo. Vai virando aquele ciclo. Quando você começa a conversar, você começa a entender. Ou é uma questão pessoal, é uma questão profissional, financeiro. Financeiro tira o sono. Sim. Tira o sono. De muitas pessoas. E uma pessoa que não dorme bem, que tem insônia, o que vai acontecer? Ela não vai render durante o dia. Não. Ela não vai conseguir sentar para conversar com a família, conversar com um amigo. Vai ter aquela paciência, uma irritação, um cansaço. É uma série de coisas que vão se sucedendo, né? Sim. Então, assim, o que a mente não dá conta, o nosso corpo absorve. É real isso. A gente fala reflete, né? Reflete. Ele reflete. Automaticamente. É uma questão... a gente vê casos de pessoas que ganham peso. Né? Quanto assim, a questão da obesidade. Sim. Porque a ansiedade faz a pessoa comer mais. Isso, né? Mas e por que está com essa ansiedade, né? Tudo tem O que está gerando isso? Qual é o vazio que essa pessoa está tentando preencher? Que está fazendo ela comer mais, de repente gastar mais. Né? São várias situações que podem... Que a gente acaba refletindo, executando, né? Como o ganho de peso, ou uma compra exagerada, uma compulsividade, vícios, né? Vícios. Que a gente acaba executando, fazendo essa atitude, tendo essa atitude diante de algo dessa dor dentro da gente, né? Desse vazio. Exatamente. Porque hoje o que está acontecendo? Ou a gente está sofrendo por situações que aconteceram, que aí vem a depressão, que a gente se prende a situações do passado, em que a gente fica, e se? E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse... E se fosse assim? E se, por exemplo, por que aconteceu tudo isso comigo? Sim. Por que toda essa caminhada, essa perda na família, esse tratamento oncológico, que quando eu achei que tinha terminado, vem mais uma outra fase e tal. E se? Quando a gente se prende no se, a gente fica sofrendo. Sim. Demais, né? Demais. Ou a questão da ansiedade, que a gente fica sofrendo por coisas que você nem sabe se vai acontecer. O passado, eu tenho um costume, tem uma frase que eu digo, eu falo que foi. Que foi, e ponto. Agora é daqui pra frente. Sempre acordo pensando assim, hoje é um novo dia e é daqui pra frente. Vamos lá. Não saiu como você gostaria? Foi um erro? Muitas coisas. Nossa, eu não sou uma pessoa capaz, eu não tenho a capacidade. Olha o que aconteceu comigo. Ok, talvez você não tinha todas as habilidades necessárias, mas aquilo que aconteceu, o que serviu para você? Para aprender. É um aprendizado. E o que você pode aplicar agora diferente para chegar ao resultado que você busca. E se a gente conseguir entender que tudo na vida é um aprendizado, fica tudo mais leve e mais fácil de a gente resolver.
né? Diminui o sofrimento. Diminui o sofrimento. Diminui o sofrimento. E nós, seres humanos, o que a gente parece que mais gosta de fazer, mas vai fazer sofrer, né? A gente fica preso fica- às coisas que já aconteceram Isso, né? e que gostaria de mudar. A gente E não todo muda o mundo passado. tem suas dificuldades, suas crenças, seus complexos, né? Seus traumas, né? Eu acredito que todo mundo tenha. Tem. A gente não Não imagina imagina, quantas né? situações. Às vezes a gente tá ali e a gente vê você, eu ia comentar, vê você aqui na minha frente, com esse sorriso lindo, com esse brilho no olhar, com essa vontade de viver, com essa vontade de ensinar. A gente não faz ideia se você não tivesse contado como que foi a tua história. E você imagina quantas pessoas que às vezes passam na rua pela gente, o que a gente encontra no supermercado, Sim. né? No decorrer do Sim. dia, e você olha, a pessoa tá com a cara fechada. Sim. Ela fala, Sim. nossa, não consigo nem olhar para aquela pessoa. Mas e o que ela está passando? Sim. E aí a gente começa aquele movimento, né? Por exemplo, quando você passa no caixa, o atendente não te dá aquele bom dia que você espera. Sim, Nossa, que eu gostaria. que funcionário mal educado. É. Mas e o que ele tá vivendo ali? Que ele tá sentado, a cabeça dele não tá ali, tá em casa, tá num outro problema a e gente não tal. sabe, né, dessa A história. mesma coisa né? acontece com a gente, quando a Sim. gente entra num lugar e não cumprimenta. Uhum. Aí a pessoa, nossa, Moana é mal educada. Sim. Por quê? Nem Olha, sempre a gente ela nem tá, né? cumprimenta, ela passa. Mas você nem estava olhando e não era por maldade. Sim. A tua mente está tão envolvida com Às vezes outras desconectada, coisas. né? Eu digo que nesses momentos a gente está num estado hipnótico. Uhum. É um Sim. estado de hipnose. Sim. A gente entra no decorrer do dia, Uhum. em várias situações a gente entra em transe, num estado hipnótico. Ah, é? E faz as coisas automatizadas. Olha. Você já passou por aquela situação Agora que você nós está no... vamos pra nós vamos pra esse assunto. Ah. Você já teve aquela situação que você está no trânsito, Hum. tá dirigindo, tá falando no telefone, Uhum. né? E vai. De repente, desligou, né? Terminou a ligação, tava ali no Viva Voz, dirigindo. Eu passei por aquele semáforo. Uhum. Tava verde ou tava vermelho? Eu Será que eu levei uma multa? Eu sou assim, mas eu tenho a sensação que Você meu não cérebro tava dirigindo? desliga. Eu falo que eu passo por processos que apago. Dá É um um branco estado- e depois eu volto. É um estado de hipnose. Por quê? O teu corpo automatizou, você Aham. estava fazendo, você dirigiu corretamente, afinal não sofreu Sim. nenhum tipo de acidente, nada, estava tudo certo, você estava seguindo o fluxo ali, Uhum. né? Mas o teu cérebro ali estava automático, né? Sim. Que assim, agora a gente tem um carro manual, automático, né? Aham. Mas ainda tem bastante carro Sim. manual, né? E como é que faz? Embreagem, freio, troca a marcha, liga o pisca, Uhum. e conversa e ouve música. Mas por quê? Porque a gente vai automatizando os nossos movimentos. Sim. Isso não quer dizer que você não estava prestando atenção no trânsito. Uhum. Você estava, mas a sua mente estava focada em outra Em coisa. Outra coisa, né? Que hipnose são... Você já passou pela experiência de hipnose? Não, eu nunca fiz. Tenho algumas conhecidas que são terapeutas, escuto, sabe? Sou leiga. Só escutei. Um pouco aqui, um pouco lá, mas nunca passei, não. É que tem bastante mitos aí sobre a hipnose, Isso que eu né? ia comentar contigo, né? É. Então, hoje a tua área, um ponto forte, a tua área forte é a hipnose. Tratamento Isso. com hipnose. Sim, eu atendo em sessões individuais de hipnose. Então, Porque a conta pra hipnose, nós. a gente resume em 3 coisas. Ah. Para quem não conhece, né? Isso. Hipnose, a gente resume em 3 palavras. É uma ferramenta, Hum. é comunicação. Hipnose é comunicação. E é um estado de consciência. Aham. Porque você não perde a consciência em hipnose. Muito pelo contrário, você aumenta o teu estado de consciência. A pessoa que ela Isso está que no... diz que você tem o poder de voltar e lembrar de algo, de um trauma? de Num algo processo assim? de regressão, sim. Ah, tá. Num processo de regressão. Quando a pessoa, a gente faz uma sessão e a gente coloca a pessoa no estado de regressão, ela não saiu dali. Uhum. Ela está consciente, inclusive ela consegue ter toda a percepção do ambiente, dos sons, de tudo. E a qualquer momento ela pode abrir os olhos e ela tem domínio. Domínio. Porque toda a hipnose é uma auto-hipnose. Eu não tenho controle sobre a Sim. pessoa. Uhum.
Então, mas se me colocar em hipnose, eu vou morder uma cebola e achar que é uma maçã? Sim, que a gente via. Vou imitar uma galinha? Isso. Não, isso não é real. Não, o que acontece é, se a pessoa confia no profissional que está guiando o processo e ele se permitir, sim, aí sim, a mente dele vai entender que aquilo é real. Porque acontece, a nossa mente é formada por imagens. Sim. Qualquer palavra que eu disser aqui, você já vai vir uma imagem na sua mente. Pensa no elefante branco. Ponto. Já veio o elefantinho. Que tamanho, se é de verdade, se é de louça, se é de pelúcia, não sei. É de acordo com a sua vivência, você trouxe uma imagem. Sim. Então, você imagina que a gente tem algumas pessoas que falam em 80 mil, tem outras que falam em mais de 100 mil pensamentos ao dia. Sim. Isso tudo são imagens que vêm à nossa mente. Quem determina para sua mente se isso é real ou imaginário? É você. Você tem o controle. Sim. A partir do entendimento que a gente tem isso, que a nossa mente, nossos pensamentos se formam através de imagens e que a gente define se aquilo é real ou imaginário, a gente assume o controle sobre a nossa mente. Então, no estado de regressão, você se permite ser conduzido pelo profissional. Então, por isso tem que ter muita confiança. Né? Então, assim, tem gente que, fulano lá tentou me hipnotizar. Sim. Não conseguiu. Não funciona. Isso, né, Patrícia? Não, se a pessoa me diz, não, ninguém me hipnotiza, eu concordo, realmente. Sim. Realmente. Porque você tem que você já declarou para sua mente que aquilo não acontece. Deixar, né? Então não vai acontecer. Eu já fiz reiki, já fiz constelação e também às vezes pede você deitar, você imaginar, você pensar, né? Mas isso só acontece se você se permitir. Se você se abrir para o processo. Senão não tem como. Então, assim, você pode visitar 2 terapeutas diferentes num processo de reiki, num processo de constelação, A gente tem tantas terapias hoje, né? O que difere se um profissional é melhor que o outro? Não é uma questão da técnica. É o quanto você confiou naquele profissional e você se permitiu viver aquela experiência. Sim. Então, de repente, uma outra pessoa muito próxima a você pode ir no mesmo profissional e dizer, não gostei, não funciona. Sim. É a pessoa que é ruim? Às vezes a pessoa não estava aberta. Eu já vivenciei isso e vi. A pessoa não estava aberta. Ela não queria ter ido. Então, se ela não queria ter ido, nada funcionou ali. Nada funciona. Não vai dar certo. Não, tem que então, ter não, né? Porque a pessoa tem que ter querer, né? Isso. E na regressão, às vezes as pessoas, vai apagar minha memória. Isso não existe. Isso é o maior dos mitos. É o maior dos mitos. Não se apaga a memória. Sim. Não existe isso. Essa possibilidade. Não. Pode pegar qualquer profissional do mundo que não existe. Tem como. Não. O que acontece é que a gente acessa aquela memória e dá um outro significado para ela. Dá um outro significado. É possível. E sim, então na regressão que a gente faz, a gente acessa aquele momento que na maioria das vezes é uma situação que gera dor, medo, desconforto, que ficou-se aquele trauma, né? E às vezes a gente nem lembra disso. Não, né? Por que não lembra? Porque a nossa mente, ela é inteligentíssima e ela guarda aquela informação num cantinho, porque ela dói. E o teu cérebro não quer deixar você ficar sofrendo. Mas ela fica presente. E ela influencia no seu comportamento. Sim. No seu desenvolvimento. Sim. E você às vezes não entende, porque, por que eu tenho medo de tal coisa? É porque eu não gosto, porque... Sim. E quando a gente vai investigar mais a fundo, vai olhar com mais atenção para isso, às vezes é alguma situação que você viveu durante a infância. Claro. Alguma emoção que você teve durante a gestação. Sim. Tem gente que faz regressões de vidas passadas, eu não faço. Não. Eu faço a regressão até o útero. Até o útero, a gente tem todas as informações. Por que a gente não lembra? Por que a gente não acessa? Porque o nosso cérebro só guarda, a gente tem informações apenas 10% na parte consciente. Os outros 90% ficam no nosso inconsciente.
Sério, Patrícia? A gente tem todas as informações guardadas. Por isso que nós somos esses seres humanos doidos. Somos, né? Somos. Eu vejo, assim, eu tenho uma certa paixão por essa área, me encanta, né? E eu acredito muito. E eu vejo várias coisas que eu tive que buscar ajuda, tive que desbloquear, porque são crenças limitantes que nós carregamos, né? Às vezes eu tenho uma posição de dormir até hoje que eu gosto, que é como uma criança no feto, dormir toda encolhida, adoro ficar na posição toda encolhida. Isso Te traz segurança. Isso, né? Então, a questão, às vezes, do relacionamento, no casamento, que são pontos que a gente faz, que atitudes que a gente tem, porque isso a gente presenciou, isso a gente viu, né? Você sabe que nós somos todos os adultos, né? Nós somos aqueles adultos tentando realizar os sonhos da nossa criança. Ai, meu Deus, eu vou chorar hoje aqui, porque é real, né? Esses dias eu falei que eu falei para meus filhos. A gente busca o quê? Realizar os sonhos da nossa criança. E às vezes a gente está frustrado porque aquela criança, quando tinha 5, 6 anos, ela sonhava com, sei lá, aquela profissão fantástica. Ela sonhava com aquela casa, com aquela viagem. Aí a gente vira adulto e a começa gente tem que entender que às vezes aquilo lá não era pra ser. E aí a gente entra em conflito, porque a nossa criança continua aqui. Pode ser a idade que for. A tua criança, como a gente já, né, hoje se fala muito criança interior, e realmente nós temos a nossa criança aqui dentro. E a partir do momento que você olha para ela, acolhe a sua criança, você começa a se desenvolver mais. Como é que a gente lida com uma criança? Cuidando, dando carinho. Negociando, fazendo um acordo, né? Porque se a gente tenta brigar, bota de castigo, grita, o que a criança faz? Ela faz birra. Sim. Ela se revolta. E ela você não consegue continuar. Então, quando você acolhe a sua criança e fala para ela, viu, eu tô trabalhando agora, eu preciso que você colabore comigo, tá? Vai ser puxado, a gente vai ter que abrir mão do passeio, a gente vai ter que abrir mão daquela, sei lá, daquela comida maravilhosa que a gente gosta, né? Mas é por um período, tá? Assim que esse processo terminar e a gente conquistar tal coisa, eu vou te presentear, tá? Quando você negocia com a criança, ela colabora contigo. Dá certo, né? Dá certo, funciona. E a gente vira adultos com essa criança ferida, né? Muitos adultos, né? Muito. A gente tenta sufocar a nossa criança, né? Sim. Prender ela num cantinho. Sim. E aí vem as nossas revoltas. Que a gente fica com raiva, a gente fica frustrado, a gente não consegue dar o próximo passo, fica aquele profissional que não tem o desempenho que gostaria, no relacionamento também, não consegue viver harmonia, seja com a família, seja com amigos. Por quê? A gente não tá olhando para nós. Sim. O que a nossa criança tá pedindo? A nossa criança só quer se divertir. Quer realizar aqueles sonhos, né? Aquilo que ela imaginou. Quer comer aquilo que ela gostaria. Quer passear, quer brincar, quer ser feliz. A gente vira adulto e esquece disso. Esquece, né? Eu vejo... Com tudo isso que você falou, eu vejo nos meus atendimentos, quando eu atendo mulheres, através da vestimenta, eu às vezes fico triste de ver ali as crianças feridas que têm, as crenças limitantes que estão ali, o medo de se olhar no espelho, o medo de se olhar e se achar bonita. E eu fico pensando isso, não tenho essa experiência, meu ramo é outro, mas eu fico só nessa... Mas tem muito, é um conjunto, se conversa bastante. Eu vou com essa intenção de ajudar uma mulher e de resgatar eu falo até que é um resgate, né? Vou ajudar a resgatar a autoestima dela. Mas ali, e daí com a palavra, com o carinho e com o jeito... Elas acreditam na minha palavra e se olham no espelho e se gostam. E eu vejo que falta isso, né? Às vezes um trauma, uma ferida, uma dor lá de criança. Aí eu escutei, Moara, que eu era mais gordinha, então eu não posso usar isso. Aí eu escutei, a minha mãe me falou.
Não que come não isso. come, você tá muito gorda, você não vai poder vestir essa roupa, você não vai poder usar aquilo. E a maioria das mulheres que eu atendo tem 2 pontos que me chamam muito a atenção. Um abandono da identidade, né? Que às vezes elas, com o casamento, os filhos, a vida, acabam perdendo essa identidade. E a outra, crenças limitantes no vestir. E como é que a gente faz para eliminar uma crença? A gente não elimina, a gente substitui. Ah, é? Como Você assim? coloca outra mais forte. Se colocaram na cabeça dela a crença de que ela não pode vestir tal roupa, você tem que mostrar que tem uma outra situação mais forte. Você tem que substituir esse pensamento, essa crença. A gente substitui. Olha, não sabe, eu acabo fazendo isso não com as palavras. Sim, mas você traz isso. Fazendo isso com a roupa pra mostrar pra ela. Eu falo, olha como você tá linda. Sabe que a Patrícia, até entrar na faculdade, ela não aceitava o cabelo que ela tinha. Meu cabelo naturalmente sempre foi cacheado. Sim. E assim, vamos combinar, né? Que vamos chutar aí, há 30 anos atrás, não se sabia lidar com cabelo cacheado. Sim. É verdade. A minha mãe, vamos contar um pouquinho da idade agora. Entregar os olhos. Neutrox, lembra? Sim, lembro, claro que lembro, sou dessa época. A minha mãe comprava isso pra arrumar o cabelo. Sim. E o meu cabelo vivia desse tamanho. Eu olhava no espelho. Assim, eu usava meu cabelo solto se ele estivesse molhado. Quando ele secava, ele ficava desse tamanho, eu tinha que amarrar. Eu brincava, meu cabelo era aquele cacheado bem pequeno, tipo Thaís Araújo, né? Sim. E volumoso. Então, assim, até entrar na faculdade, era aquele rabinho de cavalo, com aquele, sabe? Que ficava aquele negócio aqui assim, que eu não sabia usar o cabelo, minha mãe não, né? E assim, a gente não tinha acesso né? E não tinha tantas técnicas, não, né? Não, e aí assim, você tinha aquela visão que o cabelo pra estar arrumado tinha que estar lisinho, escovadinho e tal. Então assim, meu cabelo, eu odiava. Eu me sentia um patinho feio e usava óculos. Então imagina, cabelo amarrado, óculos. Foi assim na faculdade. Depois eu comecei a trabalhar na TV, né? Então fui pra TV e aí tinha que estar com o cabelo no padrão. Sim, Eu comecei a fazer progressiva. Então, eu usei o meu cabelo liso por mais de 10 anos. Nossa. Quando veio o tratamento, eu fiquei careca, que o cabelo caiu todo. Sim. Eu me recordo que, assim, quando ele começou a crescer, ele veio um cabelo ralinho, feio, estranho, uma cor estranha, uma consistência. Eu parei na frente do espelho e eu passei a maquininha no cabelo. Isso foi, assim, aquela virada de chave, né? Assim, aquela transformação. Então, eu lembro que depois que ele começou a crescer, 2 vezes eu mesma passei a maquininha. E isso trouxe uma liberdade. Isso trouxe uma outra visão, né? Eu olhava no espelho e via de outra forma. Sim. E quando ele começou a crescer, ele voltou ao natural, enrolado. E eu deixei. Falei, tá tudo certo, né? Deixa eu vir enrolado. Eu me gosto. Sim. E aí, eu tava até a olhar ali nas redes sociais, o cabelo ainda tá, tem muito material ainda com o cabelo natural, o cacheado. Final do ano agora, com a troca de medicação, eu acredito que foi isso. E também as minhas mudanças internas aqui, né? Essas são melhores, são maravilhosas, Ele começou a nascer liso. Alisou. Do nada. Alisou. E aí, há cerca de uns 40 dias, mais ou menos, eu fui lá e cortei. E ele está assim. Olha, e você tá super feliz com ele. Esse eu acho que é o ponto mais importante, né? Porque assim, meu cabelo quer ficar assim? Tá bom. Tá tudo bem. Sim. O que eu vou fazer? Como é que eu vou administrar isso? Né? Ele quer ficar assim? Então vamos usar ele assim? Se vai mudar depois que trocar a medicação, tá? Não sei. Não sei, mas eu tô me amando assim, porque eu tenho cabelo. Maravilha. Cabelo cresce, cabelo depois você corta, Quando a gente se solta disso, a gente começa a dar prioridade para outras coisas. A gente se aceita, né? Fica mais fácil, né? E se sente muito mais bonita. Muito mais. É uma segurança. Esses dias me perguntaram, Moara, como você transmite ser uma mulher segura? Eu falo, mas gente, não foi sempre assim, não. Não. Essa segurança vem de poder ser eu, de poder transmitir quem eu sou, de ser real.
para todo mundo. Que nem todo dia você tá com o cabelo arrumado, nem todo dia você quer colocar maquiagem. Não é. Você quer colocar aquela roupa mais... Tem aquele dia que... E tá tudo bem, e você se sente segura desse mesmo jeito. Eu nunca escutei, teve uma vez que eu escutei, eu tenho o direito de exercer o dia de ser feia. Ótimo. Hoje eu quero ser feia, então me deixa aqui. Hoje eu quero ficar à vontade. Não, e tem dias, isso acontece. Tem fases na nossa vida também, né, que acontece. Patrícia, e diante de tudo isso, você descobriu, hoje você ainda está em tratamento. Sim. Ainda passa pelo tratamento, mas está tudo normal na sua vida, trabalho, a descoberta desse trabalho maravilhoso, você consegue ajudar muitas pessoas através dele? Bastante, eu me sinto muito realizada. Isso que eu ia te perguntar. Me traz mais vontade ainda de continuar nessa caminhada de conhecimento, de entendimento da vida, das nossas emoções. Isso me ajudou muito a superar todo esse processo do luto, do tratamento. Isso que eu ia te perguntar, o que você diria para essas mulheres? Você pudesse falar uma palavra, algo, deixar uma mensagem, às vezes por mulheres que estão passando por processos parecidos e existe às vezes um abandono, existe um sofrimento muito grande, uma dor muito grande, eu acredito, né? E o que você diria? Como que você poderia... Nos momentos de fraqueza que a gente descobre o tamanho da nossa força. Sim. Então, naquele momento em que você acha que está... Puxa, tá ruim. Aí vem uma outra situação, piorou. Aí você, né? Uma bomba atrás da outra, né, Patrícia? No meio da tempestade, a gente não enxerga nada, né? Se você estiver no trânsito, vem aquela tempestade forte, o que você precisa fazer? Parar. E nesse momento que você para, tá tudo bem pedir ajuda. Sim. Não é fraqueza pedir ajuda. Não. Porque vão achar que eu sou fraca, que eu não tô dando conta, que eu preciso ser forte. Não. Você pedir ajuda e mostrar que, olha, aqui eu não tô dando conta, você mostra o quanto você é forte. Sim. Nos momentos mais difíceis, eu tentei dar conta sozinha. Sim. E a coisa só ficou mais difícil. Que a gente é treinada para isso, né? Ai, mulher tem que ser forte, a mulher tem que dar conta. A gente cresceu escutando isso, né? Não tem que nada. Não tem que nada. Eu achei linda essa tua frase e é bem isso, a gente precisa. A gente não consegue fazer nada sozinha. A gente não é nada sozinha. Nós somos seres humanos, a gente tem falhas, a gente tem defeitos, a gente tá aqui para viver. Ai, que lindo. Viver. Patrícia, adorei esse nosso bate-papo. Que história, hein? Menina do céu, não conhecia essa tua história. Eu te conheci através da Ana. A Ana me falou de você. Ela falou, eu falei, olha, eu queria trazer alguma história interessante. Ana, nossa, eu conheço essa menina. Eu sigo ela, já vi. E eu falei, então vamos trazer ela para contar a história dela. E assim, né, na boa. Foi uma surpresa tudo isso que você nos contou. Mas eu saio daqui feliz de ter te conhecido, feliz de te ver sorrindo, toda linda. Posso dar um presente claro para você e para as pessoas que te acompanham e que depois vão acompanhar esse material? Claro que pode. Só me dá um oizinho lá na rede social que eu vou mandar um presente. Olha que maravilha, para ajudar no controle da ansiedade. Eu tô precisando. Gente, eu não entrei nesse É presente, é só mandar um oizinho. Olha, eu escutei o podcast, eu escutei a conversa lá com a Mara. Eu quero meu presente. Eu vou colocar até depois, a gente coloca lá no meu Instagram também para anunciar isso, porque eu acho que a gente tá precisando, né? Patrícia, eu vou fazer um jogo bem rápido contigo pra gente finalizar. Uma cor que te representa? Amarelo. Amarelo. Alegria, né? Um tom vibrante. Uma comida que te representa? Ai, gente, adoro comida. Todas. Adoro comida. Sushi. Gosta. Uma flor que te representa? Girassol. Girassol? Girassol. Inclusive tem uma tatuagem de girassol. Ah, é? Ai, que bacana.
que o girassol representa, você sabe? Girassol tá sempre voltado para a luz, mesmo em dias nublados. Olha. Em dias nublados que não tem o sol, o girassol vira para o outro. Sim. Tá sempre em busca da luz. Que lindo. E um estilo que te representa, ou uma roupa que te representa, que você gosta de usar? Eu gosto muito do clássico. Do clássico? Do estilo mais clássico. Gosta. Da alfaiataria, esse estilo, sim. Discreto e elegante. Isso, uma mulher discreta e elegante. Sim. Isso mesmo. Patrícia, muito obrigada pela sua participação, de você ter vindo aqui e contado um pouco da sua história e inspirado outras mulheres. Obrigada, fiquei muito feliz com o convite e depois passa espero seu contribuir Instagram também para a gente poder seguir você lá. É Patrícia de Matias. Patrícia de Matias. É ótimo. Normal, como se lê assim, Como não tem se TH, nada. nada. É Patrícia de Matias. Então tá joia. Obrigada. Obrigada.